Aqui também apareceu uma outra pergunta que eu acho que é mais para a GUP, né? Que eu acho que tem correlação também com a tomada de decisão também que tu fala. O que se faz daí com todos esses dados que são oportunizados? Qual é o próximo passo para a GUP? Pensando na trajetória da evolução do recrutamento e seleção. Se vocês, recém estamos aqui, já estamos pensando na outra incerteza lá adiante, né? Então, se vocês têm alguma coisa preparando após todo esse processo. Hoje, a gente ainda entende que tem muito espaço para melhorar. Assim, as inovações sempre chegam e alcançam, acho que a primeira porta é o recrutamento e seleção, né? Porque ainda tem muito espaço. E a gente acredita que contratar certo tem uma série de impactos no resultado futuro permanente da companhia e de todas as empresas. Hoje, o nosso foco é não só continuar, né? Eu acho que a GUP hoje ela tem se posicionado. A gente recebeu um investimento de 11 milhões no início do ano e a gente está focando muito em melhorar o nosso produto para poder fechar e aí em relação a features, funcionalidades, assim, a gente se tornar um player completo, mas ainda nós pensamos e aí a startup tem que focar, porque se desfoca a gente acaba customizando demais e o nosso grande propósito a gente não vai conseguir entregar. Então, a tomada de decisão, nós vamos focar em recrutamento e seleção, para a gente ser o HS líder de mercado, o que a gente tem feito para poder alcançar. A gente está focando muito na experiência do candidato e a gente já mapeou que existem 5 pontos de melhoria. Primeiro, ajudar as empresas no processo de feedback, então a gente já está trabalhando isso com potencial. Hoje a plataforma já oferece um sistema automatizado e humanizado para que o candidato ele receba isso lá documentadinho com o nome dele de forma carinhosa, mas ainda não são todas as empresas que usam. Então, não adianta eu só portar e aportar a tecnologia se os meus usuários ainda não estão engajados. Então, é um ponto que a gente tem trabalhado na melhoria aí para a gente conseguir sanar a dor, porque são promotores também da tecnologia. E se os candidatos começam a perceber que eu tenho uma ferramenta para me ajudar no processo, mas as empresas não estão utilizando ela da melhor forma, para ele a experiência vai ser sempre ruim. Então, o foco da GUP sempre melhorar muito, ouvindo. Então, a gente tem um time de suporte para escutar, acolher, entender quais são as expectativas desse candidato para melhorar a experiência. Então, desde eu não preciso preencher mais meus dados cadastrais, eu faço o upload do meu currículo, desde o processo transparente, ele olha lá quais são as etapas, o que ele tem de próximos passos, o que ele deve esperar, quanto tempo vai levar, em relação ao RH, né, e a própria empresa e os stakeholders, que são os usuários do dia a dia. Complementar aquilo que ainda falta de features, porque como nós apresentamos desde o início, né? Nós estamos em ascensão, tem muita coisa para a gente crescer, tem muito espaço. Hoje, existe um potencial de alcance aí do mercado de recrutamento e seleção imenso para as startups, para as HR techs ocuparem. Então, tem uma pista muito grande para a gente poder chegar, para falar quais são os próximos passos. O nosso próximo passo é, com certeza, entregar um produto cada vez mais consistente, com a avaliação dos nossos clientes acima da média daquilo que a gente tem se colocado a fazer. Então, além de funcionalidades completas, um atendimento, estabilidade, né, que hoje a gente preza muito por isso, né, e uma das coisas que a GUP tem se posicionado como diferencial é isso, a qualidade da plataforma, a estabilidade dela no ar. Então, a hora que os candidatos, e quanto mais a gente cresce, maiores os nossos clientes, maior é a demanda. Então, imagina, Ambev, Kraft Heinz, são muitos clientes e muitos candidatos ali. Então, a gente reforçando o time para continuar atendendo bem. É importante, porque depois que abre uma porta, né, começa a ter muitas necessidades. Então, como foco é importante mesmo, né, até para poder ter solidez para ser sustentável, né? Não adianta ter uma ideia inovadora e com muito pouco tempo não ser sustentável. Então, temos uma pergunta também da plateia? Eu queria algumas dicas que a gente pudesse ouvir mais de vocês. Nós, de empresas tradicionais, de departamentos tradicionais, a gente vem de DPzão, como tu mencionou. Como a gente consegue, nadando contra a maré dessa era digital, tu deve ter passado por isso numa empresa que aparentemente é tradicional. Eu sou das lojas Renner, eu sou de gestão de benefícios. Como a gente consegue trazer o gestor
para dentro dessa era digital, sem que a gente brigue tanto, a gente está lutando contra uma cultura que é totalmente diferente da rotina normal do RH, do DP. Então, como a gente consegue trazer o gestor para andar junto conosco? Acho que tem uma regra de mudança que é 20% da tua gestão vai estar contigo, 40% vai estar em cima do muro, não, 60% vai estar em cima do muro e os outros 20% vão resistir. O que a gente tem tentado mapear e fazer é que a gente vai focar nos 20%, porque aqueles que realmente querem fazer diferente são aqueles que vão também defender os processos e ir minando, no bom sentido, os demais para poder ajudar eles também a entrarem no jogo. E os outros, à medida que forem vendo que as coisas vão andando, eles vão entrar junto, eles vão acabar adotando, e os demais ou não vão aceitar, ou vão resistir, ou, de repente, aí, enfim, é o caminho que daí vai ter para cada um, né? Mas estão fora, estão dentro. Não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, desculpa, meu ato falho, é uma tarefa bem difícil, e eu acho que é muito o início. E, para mim, assim, o patrocínio, isso vir da alta gestão, isso estar sendo comprado, ser um manifesto da empresa, ajuda muito. Se a alta gestão não tiver comprado essa ideia, o trabalho fica muito, muito mais difícil. Eu não sei, não diria impossível, né? Mas nós, como uma empresa super tradicional de 70 anos, eu te digo que o patrocínio da alta gestão ele foi fundamental para a gente poder ter as portas de fazer diferente e poder conquistar alguns caminhos diferentes. Então, esse patrocínio é fundamental. E aí, é claro, e a gente vê o que vai funcionar para a nossa cultura. Então, tu fazendo costuras e amarras daquilo, fazer algumas adaptações, fazer alguns ajustes, o que funciona em uma mais próxima, qual é a empresa que a tua empresa tem como referência para ir puxando práticas também. Então, a gente foi trilhando alguns caminhos nesse sentido, porque tem alguns nomes que também dão mais peso para algumas ações ou outras. Então, é montar as estratégias do que vai casar para a tua cultura e o patrocínio. Eu penso nesse caminho. Eu acho que tem assim, ó, a gente tem que olhar para os nossos champions, tá? Na verdade, eu vou ser um pouco repetitivo, assim. Se a gente sabe que uma minoria é a que vai vir, são os early adopters, né? Early birds, alguns chamam, são aqueles caras que pulam, realmente batem junto, não sei o que é, nem para onde vamos, mas estamos aí. A gente tem que criar um negócio que talvez na linguagem comum seja ciúminho, tá? O que é ciúminho? Bota aquele cara na voga, alavanca ele. Eu me lembro me contaram num desses eventos da Sala 8 do Banco do Brasil. Ninguém falava em inovação do Banco do Brasil, ninguém queria fazer inovação. Criaram a tal da Sala 8. Era uma salinha pequenininha que era a salinha da inovação. Né? Salinha lá da Tami, lá na Oca. Da ESO, exatamente. Ninguém queria, biriri, papá. Daqui a pouco começaram a usar a Sala 8. A Sala 8 viraram 3 salas, virou um andar. E daqui a pouco tinha gente perguntando por que eu não posso usar a Sala 8. Tá? Então, a coisa para mim é assim, é psicologia positiva, sabe? Pega quem está afim e alavanca. Os 60%, eles vêm. Os 20%, talvez a gente tenha que transferir para o concorrente, alguma coisa desse tipo, né? Porque tem gente que não vira a chave, né? E a gente ajuda, a gente tenta, mas não pode ser hipócrita e ficar tentando o resto da vida, até porque não dá mais tempo. Mas eu gosto muito da ideia da psicologia positiva, de trazer quem está realmente, mostra isso é que nem mentoria, sabe? Quando tu implementa a mentoria, ninguém quer ser mentor. Depois que roda, aí por que eu não sou? Né? Eu digo, então tá, agora a gente vai conversar, né? Acho que é por aí o caminho. E eu, até como RH, né? Na minha última experiência, eu fiquei 7 anos numa empresa de tecnologia e que, às vezes, tinham processos que eram muito manuais. E eu tinha um desafio muito grande quando eu fui para São Paulo. Eu assumi uma cadeira Latam e eu tinha um desafio que eu tinha uma turma muito pequena de equipe e eu tinha muito trabalho para fazer. Então, talvez dentro da sua necessidade, sem ter que envolver custos, né? São pequenos cases, pequenos resultados que você consegue entregar, mostrando eficiência, cara, com ferramentas gratuitas. Era o que me tinha de recurso, eu tinha uma equipe muito engajada, com muita vontade de fazer diferença, e a gente, em alguns fóruns, cara, o que a gente pode fazer para mostrar uma pequena melhoria? E aí, com isso, porque aí credibilidade, né? Com credibilidade, você consegue ter aí o seu espaço, crescer, conquistar confiança,
confiança, e aí, quem sabe, com cases, né, com pesquisa, com embasamento, a gente precisa ter muito embasamento para discutir com o board, porque o RH sempre é visto como área de apoio, e apoio é para apoiar, não é para decidir. Então, acho que isso ajuda e te aporta para ter esses cases e aí, com isso, conquistar o olhar de um cara que vai ser seu patrocinador. E vai falar, pô, essa menina, pô, olha que ideia legal, eu vou tentar isso, vamos pivotar isso, o MVP, vamos fazer isso numa área que eu tenho autonomia, que eu tenho ali condições de te patrocinar. Acho que... Eu só queria dar um exemplo prático que aconteceu numa empresa que eu trabalhei. Nós tivemos um líder que ele atingiu um objetivo lá, qualquer objetivo, tá? Que era um negócio diferenciado. Tá? E aí ele resolveu fazer um piquenique para comemorar. O piquenique era no pátio da empresa. Tá? Literalmente, ele botou lençol em cima da grama, comprou a cestinha, comprou pão, comprou não sei o quê, e ficou todo mundo. Vocês imaginam uma empresa de 2.000 funcionários, pessoal passando 3 horas da tarde, e o pessoal estava fazendo um piquenique. Tá? E eu fui pego na reunião de diretora, numa reunião de diretoria, onde 3 diretores de 8 disseram que não dava, porque isso era pregar o não trabalho durante o horário de trabalho. Tá? Como é que, se todo mundo resolvesse fazer piquenique, a empresa pararia? Né? Nesse momento, o presidente disse, bom, mas se todo mundo estiver fazendo piquenique porque superou uma meta, é porque a empresa toda está superando a meta. Então, o olhar é, queremos mais piqueniques. E aí virou uma campanha, queremos mais piqueniques, na verdade, depois, tá? Que era uma alusão a, bom, vamos atingir mais metas, vamos fazer mais piqueniques. É esse olhar que tem que se dar, e não matar o coitado que fez piquenique e botar na rua porque ele estava lá gazeando, né? Vagabundeando. E sabe que eu acho que um dos nossos milhares de desafios no RH é que, por um bom tempo, a gente vai ter que trabalhar com as duas frentes. A gente vai ter que trabalhar com aqueles que querem e a gente vai ter que trabalhar com aqueles que não querem. E a gente vai ter que saber como trabalhar em todo esse processo de transição, que ele é um processo que ainda vai demorar um pouquinho, e como que a gente vai conseguir trabalhar com os dois mundos dentro da mesma cultura. E talvez isso que seja mais difícil, né? Porque aqueles que querem têm que manter a motivação, porque senão esses 20% vai embora, vai para o concorrente. Então esse equilíbrio é importante. Antes de passar então a outra pergunta que tem na plateia, só para a gente continuar com essa conversa que a gente está aqui, tem uma pessoa que perguntou aqui se vocês continuam na tal salinha, ou se vocês já estão inseridos na cultura e quanto tempo levou todo esse processo. Legal. Então, ele é um processo que está em constante revisão e evolução. Então, nós 3 começamos juntos em outubro de 2017. Em setembro de 2018, eu fui abduzida para dentro da empresa de volta. Abduzida, eu brinco, porque a gente vinha conversando, é uma transição difícil de se fazer, porque tu conhece um mundo super diferente e aí precisa voltar, e o teu desafio é não voltar para dentro da caixa. O teu desafio é seguir fazendo a mudança que estava fazendo de fora para dentro, agora de dentro para fora. E eu voltei com o desafio de trabalhar especificamente com a transformação da cultura. Então, eu voltei em setembro e a ideia era muito essa. Ok, deu velocidade, vocês fizeram muita coisa de fora para dentro, vamos ajudar de dentro para fora, que agora a gente precisa realmente consolidar isso e ter mais avanços. Aí, o segundo componente, que foi o do CSC, também voltou para a empresa no início desse ano. E aí também para poder ajudar numa outra frente, mas a Exo ela se reinventou. Então é como se a gente estivesse na segunda turma da Exo, um pouco maior. Ao invés de 3 integrantes, a gente ampliou um pouco o escopo dela. Então tem uma pessoa de RH para poder ainda garantir as estratégias e a conexão com a cultura. Tem mais uma pessoa de CSC, hoje muito com foco em processos financeiros e contábil, que a gente acabou não avançando na primeira leva. Uma pessoa com foco em saúde, segurança, meio ambiente, toda a parte de health, uma pessoa com foco em fintechs, para poder olhar serviços financeiros e essa frente, e aí 2 integrantes de TI que conseguem jogar o tempo deles entre a TI tradicional e a Exo, para a gente poder dar mais gás e mais força para a equipe. E nós continuamos como sponsors da equipe para poder garantir a continuidade aí da transformação e a continuidade do projeto. É bem alimentando, né, a inovação. Por favor. Cristine, Recursos Humanos, gerente de Recursos Humanos da Lagueto Hotéis. Se falou muito aqui em recrutamento e seleção voltada para essa nova era digital. Mas eu vejo um outro, vamos chamar assim, de subsistema bem interessante, que também pode se avantajar dessa nova era digital, que é a parte de treinamento e desenvolvimento.
Porque eu vejo essa parte digitalizada dessa área de treinamento e desenvolvimento como um encurtador, vamos dizer assim, de caminhos. Ou seja, quando nós temos um organograma muito grande, onde nós temos pessoas operacionais lá na base que mal conhecem o seu diretor, o seu CEO, né? E às vezes não existe tempo para isso, essa parte toda de possibilitar que essa pessoa que está lá na base tenha também acesso à diretoria através de um instrumento, de um meio digital, onde ele pode colocar a sua opinião, onde ele pode se fazer ouvir também, e, a partir dali, ele também ser um ente diferenciador, que vai trazer também ideias novas, né? E, além disso, também toda a parte de aprendizagem, como, por exemplo, essas plataformas de aprendizagem, né, que permitem que se tenha acesso não só a cursos, que eu vou chamar de cursos de prateleira, mas também treinamentos que são desenvolvidos dentro da própria empresa. Então, ferramentas digitais encurtam o caminho, aceleram o processo de aprendizagem e também permitem que as pessoas da base também entrem mais em contato com a cúpula, com a diretoria. Como que os painelistas enxergam a era digital nesse sentido do treinamento e desenvolvimento? Obrigada. Eu vou até colar, então, com uma outra pergunta que tem correlação com o que ela está trazendo, que vocês possam falar um pouco sobre esse processo de inovação, então, como é que foi mapeada essas inovações, disruptiva, mensuração de resultado, que tem correlação com isso, afora recrutamento e seleção, né? Primeiro, deixa eu falar da aprendizagem antes do digital e antes da tecnologia. A aprendizagem já se movimentou para um novo caminho, já sinalizou esse novo caminho. É o mesmo mundo Tesseract, ela tem coisas tradicionais e tem coisas novas, mas as metodologias ágeis, ou não ágeis, metodologias ativas de aprendizagem, que colocam, vamos dizer assim, o participante como centro e protagonista do seu próprio aprender, elas já estão aí. Como a Dynagup está enfrentando, nós temos um trabalho que é interessante, porque a gente fala em microlearning, que é microaprendizagem, que são aprendizagem por... Esses dias eu aprendi a fazer creme brulee num vídeo de 1 minuto. Tá? O meu queimou, mas o segundo deu certo. Tá? Em um minuto. Antigamente a gente comprava o negócio da vovó Naná lá, que tinha não sei quantos e tal. Bom, então tem microlearning, tem realidade virtual, tem realidade aumentada, tem milhões de ferramentas que a gente pode... Tem a classe invertida, que é a famosa Flipped Classroom, que é, na verdade, tu dares o conteúdo e a vivência, a experiência fora. Então, assim, tem muita coisa disponível. De novo, se tu trouxeres ela pela tecnologia, ela não vai rolar. Tá? Eu vou pegar um exemplo, que é a classe invertida. Qual é o pressuposto da classe invertida? O pressuposto da classe invertida é que eu saiba que eu tenho que tomar a iniciativa de viver experiências e de buscar leituras, vídeos e etc., para me preparar para uma aula na qual não vai ter conteúdo, mas sim experiências e reflexões sobre experiências. Eu recentemente fiz um workshop dentro de uma organização, todo ele baseado com metodologias ativas. O que aconteceu? As pessoas não fizeram as coisas em casa. Eu não tive tempo, não deu, meu chefe me chamou, meu filho estava chorando, e etc. E tal. Então, assim, eu acredito sim, Cris, e para mim esse é o caminho, tá? Até por conta da capilaridade das organizações, as organizações estão muito capilares, ou seja, estão espalhadas em todos os lugares, e da proximidade que a tecnologia pode criar ao invés de afastar. Tá? Mas, assim, de novo, assim, qual é o primeiro passo que a gente vai dar? O que a gente vai fazer? Tem plataformas hoje de gamificação, de e-learning, etc. Sim, como é que nós vamos encurtar esses caminhos? Eu, particularmente, não acredito no salto quântico. Não acredito que se a gente mudar, tirar do presencial, ninguém mais se interage, ninguém mais se relaciona. A partir de agora, o e-learning ou a plataforma digital vai resolver. Mas acredito sim no ensino híbrido neste momento, como passo para. Então, de novo, são as plataformas com os seres humanos envolvidos. Tá?
Isso realmente, se a gente usar bem, ela diminui a distância da cúpula, né? E aí era uma cadeira que eu ocupava, desenvolvimento organizacional. E eu tive um desafio que, para mim, foi o que mais me marcou. Eu tinha um time de alta gestão, que era o time de vendas, e a gente tinha um programa voltado para eles, que era totalmente digital. Era uma plataforma, ele ia lá, aprendia o conteúdo, ele gravava o vídeo. Pergunta qual era o nível de engajamento. Era baixíssimo, porque o cara tinha várias outras entregas para fazer que impactavam no resultado financeiro, que era a remuneração variável. Então, assim, primeira coisa é exatamente entender a persona, né? Quem é o público que vai consumir isso? Vai ter público que vai consumir uma plataforma digital para aprendizagem, que talvez seja essa geração mais jovem, porque lá na GUP eu sou sênior lá, né, gente? Eu sou tia Dai. E lá, o que é interessante é que a forma de aprender é muito mais rápido. Então, quando entram novos GUPers, a forma de treinamento é assim, é um processo, faz um vídeo rapidinho que o cara consegue aprender com aquele vídeo. Porque o jeito de consumir informação para determinados públicos mudou. A gente mesmo, né? Qualquer coisa que a gente quer aprender, aonde que a gente vai? No YouTube. Então, a informação está acessível para todo mundo. O porém é a persona. Então, qual é a persona que vai consumir aquilo ali? Hoje tem, e a gente está, né, incluso aí nesse ecossistemas de startups, de RH, de HR Techs, e aí tem várias plataformas que, além do conteúdo, te ajuda a medir, gamification, te ajuda a gerar meta, a fazer pagamento até mesmo de remuneração variável, que bancos têm utilizado para monitorar performance, e aí ela já consegue prever qual que vai ser a performance desse novo contratado com base nesse cara que você espelhou. Então, tecnologia tem aí para aportar a gente e apoiar em várias coisas. Acho que o ponto é cultura, né? No Brasil e em algumas organizações, não necessariamente a gente ter tudo digitalizado vai funcionar. E aí eu acredito muito que o tete-a-tete funciona muito bem. E aí um dos programas que até hoje fazem muito sucesso lá na companhia de onde eu vim é o famoso Café com o Executivo, que aí você reúne pessoas, coloca um executivo para falar sobre cultura, para que ele dissemine e para que ele verbalize aquilo que a empresa acredita, deseja e espera. E isso reverbera e tem muito mais força do que você divulgar lá no newsletter, colocar lá no painel digital. Então, a força humana e a influência do líder, que é visto e validado como referência, sempre vai sobrepor qualquer tecnologia que a gente, né, colocar a nosso favor. Mas acho que direcionar o público e é o tradicional, como é que a gente vai permear aí entre o muito disruptivo e aquilo que ainda funciona. A gente é ser humano, né? Quando a gente está lá na sala, poxa, chega lá o presidente para te entregar uma plaquinha de reconhecimento pelos seus 2 anos de empresa, 3 anos de empresa, isso que marca, mais do que um treinamento que você assistiu de 10 minutos, né? 2 anos, não, no nosso caso é 25, 35 e 40, né? A gente precisa revisar essa política também, né? Mas eu acho que só complementando o que o pessoal trouxe, eu acho que o caminho final ele tem que ser a transformação de mindset. O como ele vai ser várias formas. Eu acho que vai ser, é tipo uma gamificação. Lá no final tu tem a transformação de mindset e o que tu vai ganhando no caminho para fazer as pessoas engajarem em todas as ferramentas, em todos os processos. E na questão de poder uma ideia chegar até a presidência ou a tomadores de decisão ou coisas nesse sentido, além desses encontros, existem possibilidades como portais de boas ideias, portais abertos de inovação, que realmente tem alguém olhando aquilo, seja um comitê, seja um grupo multidisciplinar, ou enfim, que já é uma forma de poder ajudar a desenvolver o intraempreendedorismo para a gente ter cada vez mais pessoas com esse perfil vestindo a camiseta e querendo levar a empresa também ao próximo patamar. Então, esses portais de inovação ou de ideias, eles também vêm para somar muito, porque as pessoas podem levar todas as ideias delas e elas sabem que estão sendo ouvidas, avaliadas e, quem sabe, inclusive, premiadas e com as ideias delas sendo colocadas em prática. Isso... Isso que eu ia dizer. Agora, se a gente olhar hoje o número de MOOCs que a gente tem, MOOCs são os cursos online massivos, Massive Online, me ajuda, Massive Online, Open Online, são cursos abertos massivos online, que a gente já pode fazer hoje na Harvard, a gente pode fazer em Stanford. Mas eu não falo inglês. Tem USP também, tem PUC, tem outras universidades. Bom, a gente pode fazer um movimento dentro das organizações de alavancar o uso dos MOOCs. Por exemplo, não tem custo nenhum para a organização. Antigamente tinha muita porcaria, ainda tem, mas hoje tem muita coisa boa. Cursos, assim, ao nível de pós-graduação. Tu encontra Cortella, Clóvis, sei lá mais quem aí por aí.
Assim, bom, começa incentivando o cara a fazer isso e ver qual é o reflexo. Começa fazendo esse movimento. Ele vai começar a tomar contato com o outro. Eu confesso assim, eu não vim do curso online. E tem um curso online muito chato, em que o cara está morrendo, sentado numa mesinha lá. A gente desiste no meio do caminho, mas tem curso muito legal. Se eu desistir de 10 e fizer 2 legais, foram 2 que eu agreguei. Então, a gente usa os MOOCs, por exemplo, como um movimento para a pessoa começar a tomar contato com esse e-learning, enfim, com o aprendizado gratuito, além de tudo, tá aprendendo. Né? Mas os caras não vão usar MOOC, então, muito menos vão usar a plataforma que tu vai gastar dinheiro para desenvolver. Se o cara não usa o MOOC, que é de graça, ele não vai usar o troço para botar 1 milhão para fazer. Então, não bota, né? A gente precisa fazer essa transformação. Vai bater em cultura sempre, mas a gente precisa fazer essa transformação. E só um outro ponto com relação à distância da cúpula ou da, sei lá, como a gente quer chamar, do C-level com o outro. Né? Existem os dois lados nessa moeda. Existe a gente abrir os canais e, de novo, existe a gente explicar para as pessoas como se usa os canais. Tá? Eu trabalhei numa empresa, e eu posso dizer que foi a Dell, que tem um canal chamado Política de Portas Abertas, que é um canal que tu pode agendar uma conversa com quem tu quiseres, no mundo inteiro, inclusive com o Michael Dell. Um pouco mais difícil por agenda, mas é possível. Tá? Eu não sei como é que está o percentual de utilização agora, mas há 6, 7 anos atrás era de 20%. E aí, sabe quando é que as pessoas começavam a usar? Quando elas tentavam, eu tentei agendar logo que eu cheguei, uma reunião com o diretor na China, e ela aceitou. E eu me reuni, e eu disse, nossa, funciona. E aí eu comecei a usar. Mas as pessoas não testam para ver se funciona. Tá? Então, assim, a gente tem que começar a dar os canais, mas as pessoas têm que começar a se mexer, sabe? O que tu faz quando está sentado aqui num bate-papo que tem tanto conhecimento centralizado aqui? Eu fico olhando e não pergunto nada, porque eu tenho medo que a minha pergunta seja ruim, ou eu jogo a minha pergunta para ver o que acontece e, quem sabe, daí há algum aprendizado. Né? A gente troca um cartão, que nem eu e a Cris fizemos, ou a gente nem pergunta cartão, porque eu nem vou me ousar pedir o cartão de alguém. Tem um comportamento e uma atitude por trás desse negócio, que se a gente quer diminuir os espaços, ele vale para os dois lados. Né? Quanto que a gente se arrisca a poder aprender. Né? Uma das competências que a gente tem é poder reconhecer que o nosso aprendizado é para o resto da vida. E que a gente tem muito que aprender sempre e em cada momento. Não só na universidade, não só nos livros, vai ser numa experiência, vai ser gastando o seu tempo precioso, que nunca mais vai voltar para estar aqui, presencialmente ou online. Né? Então, esse aprendizado de estar pensando sobre aquilo que está escutando, não é simplesmente entrando por aqui, saindo por ali. É, talvez, olhar para o que eu posso fazer amanhã, o que eu posso pensar amanhã. Né? Não necessariamente fazer imediatamente, mas o que é que eu posso transformar a minha empresa, que seja numa pergunta instigadora para o meu gestor, o que a gente pode fazer amanhã? Então, eu quero dizer que foi uma honra poder mediar vocês, aprendi muito com cada um, né? Saio aqui também, né, inquieta, para poder ver o que eu posso fazer amanhã. Então, muito obrigada aí pela participação de vocês, por vocês dividirem a sabedoria, as dúvidas, as incertezas, né? E as certezas também, né? Porque quando a gente senta aqui, a gente também divide a nossa crença e a nossa certeza. Muito obrigada, já que agora é contigo fazer o grande final aqui, né? Grande final já aconteceu aqui. Obrigada, imensamente, gratidão mesmo por vocês terem se disponibilizado. Acho que foi uma noite de aprendizado, de conhecimento, e só com conhecimento a gente passa a ter postura e atitude mais crítica. Né? Então, agradeço de verdade, de coração, a todos que estiveram aqui até essa hora conosco, né? A quem se despencou de outros lugares para chegar até aqui no horário. E dizer que o IEL é também uma fonte de inspiração, mas ousa se chamar também de uma pequena célula de transformação. Nós acreditamos nisso quando a gente desenvolve pessoas, porque acreditamos que as pessoas é que fazem as diferenças nas organizações. Agradeço. Thaís, quer falar alguma coisinha? Thaís, minha gerente lá no fundo, muito generosamente me deu aqui a oportunidade de estar falando para vocês, agradecendo por estarmos todos juntos. Boa noite, que vocês voltem muito bem, cheio de ideias na cabeça
e muitas dúvidas aí para colocar em prática, tá? Obrigada, gente. Boa noite.